Vamos estar iniciando a live com um pouco de atraso. Tinha marcado a live para as 17h40, mas houve um imprevisto. Estamos começando um pouco acima do horário. E hoje vamos estar falando sobre o arrebatamento. Sobre o arrebatamento. O tema central da live Louvado seja Deus, bendito o nome do Senhor. Esperar as pessoas chegarem na live para nós iniciarmos aí, falarmos sobre o arrebatamento da igreja. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 18. Uma palavra para as nossas vidas. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando início à nossa live para estarmos falando sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 18. Mas antes quero deixar uma palavra de exortação para todas as pessoas, para que as pessoas elas venham ter confiança na poderosa palavra de Deus, para que as pessoas venham amar a palavra de Deus, para que elas venham buscar viver uma vida através da poderosa palavra do Deus eterno. Vamos estar falando. A conexão está um pouco lenta. Vamos estar falando aí sobre o arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus, que Deus venha estar abençoando a vida de todos nós. Quero louvar a Deus por seu Filho Jesus Cristo, que nos amou e nos ama e sempre nos amará, que através do seu sacrifício perfeito, muito em breve, a sua igreja será arrebatada, a se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu ver as pessoas para a gente estar dando início à nossa live. Hoje vamos estar falando sobre o arrebatamento. Encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 18. Mas também quero estar exortando todas as pessoas a ter amor pela palavra de Deus, a buscar conhecimento através da palavra de Deus, a valorizar e não desprezar a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus ela serve para nos guiar, para nos instruir, para nos ensinar, para nos exortar a vivermos uma caminhada de fé em Cristo Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, o apóstolo Paulo ensina que as Escrituras, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo nos ensina que as Escrituras são divinamente, aleluia, que as Escrituras são divinamente inspiradas e úteis para a vida, pois nos ensinam, corrigem, instruem e preparam para as boas obras. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, Regiane. Então, para que sirva de exortação, para que venhamos ter amor e confiança e fidelidade na poderosa palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. O apóstolo Paulo ensina que as Escrituras são divinamente inspiradas e úteis para a vida, pois nos ensinam, corrigem, instruem e preparam para boas obras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aleluia, louvado seja Deus.
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia é inspirada por Deus e pode ser usada para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. A Bíblia é uma ferramenta valiosa para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. A Bíblia pode ser usada para evangelizar os descrentes, transmitindo a mensagem da salvação através do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia pode ser usada para preparar e aperfeiçoar o homem de Deus diante de Cristo e através do seu Espírito Santo. Aleluia! Essa passagem ela serve para nos exortar e para termos total confiança na Bíblia Sagrada. Porque aqui é a palavra de Deus e ela serve para nos instruir, ela serve para nos ensinar, ela serve para nos disciplinar, ela serve para nos corrigir, ela serve para nos transformar, ela serve para nos moldar e nos ensinar a seguir o caminho correto. Por isso que nós devemos ter amor pela palavra de Deus. Antes de eu iniciar falando sobre o arrebatamento, eu quero exortar não só vocês, mas a mim também, a ter cada dia amor pela poderosa palavra de Deus. Infelizmente, os leitores da Bíblia vêm se tornando cada vez mais poucos. São poucas as pessoas hoje que têm um amor verdadeiro pela poderosa palavra de Deus. São poucos os que vivem hoje uma vida pautada na poderosa palavra de Deus. É por isso que há tanto engano, é por isso que há tantas coisas erradas, e é por isso que os enganadores de hoje eles têm facilidade de enganar as pessoas, porque eles sabem quem realmente vive uma vida através dos ensinamentos das Escrituras, da poderosa palavra de Deus, e quem não vive. Porque uma pessoa que vive uma vida pautada na palavra de Deus, dificilmente ela será enganada. Dificilmente pessoas a enganarão. Porque pessoa que vive uma vida de meditação da palavra de Deus, dificilmente será enganada. Porque a palavra de Deus ela serve para nos fortalecer espiritualmente. E como o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, aonde ele nos ensina que as Escrituras são divinamente inspiradas e úteis para a vida, pois nos ensinam, corrigem, instruem e preparam para boas obras. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus amados, que venhamos ter cada dia amor pela poderosa palavra de Deus. Que venhamos cada dia nos dedicar em buscar conhecimento, sabedoria, discernimento, primeiro através da oração, em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e também através da meditação da poderosa palavra de Deus. E é através da poderosa palavra de Deus que vamos estar falando hoje sobre o arrebatamento, porque nós temos que nos preparar para esse dia, sobre o arrebatamento. O mundo ímpio, o mundo corrupto, ele não dá as mínimas para as coisas correlacionadas ao reino de Deus. Mas nós que somos servos de Deus, nós que somos cristãos, nós que estamos na caminhada de fé, nós temos que estar nos preparando dia após dia. Nós temos que estar nos alimentando da palavra de Deus, nós temos que estar buscando estar em constante oração, nós temos que depositar nossa confiança, nossa fé no Senhor Jesus Cristo e nos preparar a nossa mente, preparar o nosso coração, preparar a nossa alma, para que venhamos estar diante do Senhor em santidade. Através dessa leitura, através dessa live também, a gente vai estar falando as pessoas que vão alcançar a salvação, as pessoas que vão ser arrebatadas. Infelizmente, o desejo do Deus eterno é que toda a humanidade seja arrebatada. O desejo do Deus supremo e do Deus soberano é que toda a humanidade busque pela salvação, alcance salvação para a vida eterna. Mas nós sabemos que, infelizmente, poucas as pessoas valorizam o amor do Senhor Jesus Cristo, poucas pessoas valorizam o amor de Deus, poucas pessoas vivem uma vida de comunhão, poucas pessoas vivem uma vida de obediência a Deus.
Portanto, essas poucas pessoas que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo, que são fiéis à sua palavra, que são fiéis à palavra de Deus, que vivem uma vida baseada através da palavra de Deus, uma vida de submissão, uma vida de obediência, uma vida de fé, essas pessoas elas alcançarão a salvação para a vida eterna, essas pessoas serão arrebatadas. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam, desprezam, e também em muitas igrejas não se dão mais esse tipo de pregação, não se fala mais no arrebatamento, pouco se fala sobre a vinda de Jesus, pouco se fala sobre o arrebatamento da igreja. E nos dias que estamos vivendo, nós temos que encher a mente e o coração das pessoas dentro da igreja, temos que encher a mente e o coração dessas pessoas, para que nós venhamos nos preparar a cada dia. Se a igreja se preocupar em falar da vinda do Senhor Jesus Cristo, em falar do arrebatamento, se a igreja se preocupar em preparar os seus fiéis a se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo, muitos vão alcançar a salvação para a vida eterna. Amém? Então vamos estar falando, vamos nos dedicar, vamos nos esforçar. Meus amados irmãos, não é fácil. Deus sabe que não é fácil, a caminhada é difícil. O inimigo ele está sempre agindo, sempre nos oferecendo coisas para que venhamos nos distrair de Deus. E hoje a ferramenta que mais está distraindo as pessoas do reino de Deus, que mais está afastando as pessoas do reino de Deus, se chama o celular, quando ele não é usado de uma forma correta. Então, o celular hoje está tomando o tempo das pessoas. As pessoas elas estão mais preocupadas hoje em estar vendo coisas que não edificam, coisas que não devem, porque essa ferramenta aqui a gente pode usar ela para o bem. Essa ferramenta aqui a gente pode usar ela para o bem. Aliás, na verdade, nós devemos usar ela para o bem. Hoje eu uso as minhas redes sociais, eu uso o meu celular, uso minhas redes sociais para estar evangelizando, para estar levando a palavra, para estar pregando. Porque outrora eu usava minhas redes sociais para fazer coisas que não devia. Mas hoje, como servo de Deus, como uma nova pessoa restaurada, hoje as minhas redes sociais, e eu uso o celular mais para evangelizar, para pregar, porque Satanás ele está bombardeando as redes sociais, a internet, com sua obra maligna, ele está bombardeando a internet com seu propósito maligno, e muitas pessoas hoje elas vêm se perdendo porque estão indo atrás desses propósitos malignos pelo diabo. Então nós que somos servos de Deus, nós que somos cristãos, nós também temos que entrar nessa batalha e bombardear a internet com relação ao reino de Deus, com as coisas de Deus, para que as pessoas venham ter conhecimento, para que elas venham ter ciência que Deus está falando com ela, que Deus está divertindo, que Deus está avisando. Então nós temos que bombardear as redes sociais, levando a palavra de Deus nas redes sociais, para que as pessoas venham ficar cientes de que Deus está falando, de que Deus está divertindo, de que Deus está avisando. Porque na prestação de conta, tudo isso vai ser prestado conta com Deus. Deus ele vai lançar tudo para o ser humano. Ele vai avisar, olha, nas redes sociais, na internet, inúmeras vezes, eu adverti, eu alertei, eu avisei, eu usei meus servos para advertir, para avisar, para alertar, mas vocês desprezaram, vocês não deram ouvido. Então, não devemos nos intimidar com as obras que o inimigo faz nas redes sociais. Nós devemos ter coragem, determinação, força, fé, buscando orientação de Deus, para que venhamos bombardear a internet com a pregação da palavra, com a pregação do evangelho, mas não bombardear a internet com falsas profecias, é bombardear a internet fazendo com que as pessoas venham se alimentar da palavra de Deus, que elas venham buscar ter amor pela palavra de Deus. Amém? Então vamos estar falando sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e finalizo no versículo 18. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer, nos ensinar, nos advertir e nos instruir nesta noite. Versículo 14. A palavra de Deus diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia. Vou ler novamente. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Vamos ler novamente versículo por versículo, porque eu amo isso aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Exortação à piedade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 18. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aleluia. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra arrebatamento se origina da palavra rapto, em latim, que quer dizer levado ou tirado com violência ou de repente, subitamente. Esta palavra em latim é equivalente a harpazo em grego, traduzida como arrebatado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Este evento descrito aqui é também em 1 Coríntios 15. Se refere à ocasião em que Cristo irá tirar os seus fiéis seguidores da terra para encontrar o Senhor nos ares e estar com ele no céu. Veja que promessa maravilhosa. Que promessa linda, meus amados irmãos. É através dessas promessas de Deus que vão se cumprir nas nossas vidas, porque todas as promessas de Deus, elas se cumprem diante dos nossos olhos. Hoje a gente está vendo, de acordo com as profecias do livro da Revelação, do livro de Apocalipse, as profecias elas vêm se cumprindo diante dos nossos olhos. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é fiel. Portanto, nós temos que nos alimentar e nos basearmos através desta maravilhosa e abençoada promessa vinda de Deus para nossas vidas. Veja, a palavra arrebatamento se origina da palavra rapto em latim, que quer dizer levado ou tirado com violência ou de repente, subitamente. Esta palavra em latim é equivalente a harpazo em grego, traduzido como arrebatado. Este evento descrito aqui é também em 1 Coríntios 15. Se refere à ocasião em que o Senhor Jesus Cristo irá tirar os seus fiéis seguidores da terra para encontrar o Senhor nos ares e estar com ele nos céus. Veja que promessa maravilhosa. Isso é para nós. Essa promessa é para nós. Essa promessa do Deus Todo-Poderoso, essa promessa do Senhor Jesus Cristo, de nos levar para a morada celestial,
de nos levar para a cidade santa, para a Nova Jerusalém, como diz, os fiéis seguidores. Não é para qualquer pessoa, é para aquele que é fiel ao Senhor Jesus Cristo. É para aquele que é fiel à poderosa palavra de Deus. Não vai ser para qualquer um. É para aquele que é fiel ao Senhor Jesus Cristo, como diz, os fiéis. O Senhor Jesus Cristo irá tirar os seus fiéis seguidores da terra. O Senhor Jesus Cristo irá tirar os seus fiéis seguidores da terra para encontrar o Senhor nos ares e estar com ele no céu. Essa ocasião envolverá somente aqueles que fizerem parte da verdadeira igreja de Cristo, os seus fiéis seguidores no mundo todo, que estiverem em um relacionamento pessoal com ele. Viu, meus amados irmãos? É por isso que nós temos que estar lutando todos os dias, nos esforçando todos os dias, para cada dia que passa, estarmos mais perto do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar lutando todos os dias, nos esforçando. Se tem coisa que devemos priorizar e valorizar nesta vida, acima de tudo, é a nossa salvação. A nossa salvação é o maior zelo e o maior cuidado que devemos ter. É por isso que devemos estar sempre diante do Senhor Jesus Cristo em santidade, nos purificando. Porque essa promessa é para um povo fiel. Aquele que é fiel na caminhada em Cristo Jesus. Aquele que é fiel na obediência aos ensinamentos, aos ensinamentos e aos mandamentos contidos na poderosa palavra de Deus. Essa promessa é para aqueles que levam uma vida de devoção genuína e verdadeira com o nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que é devoto ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que ama o Senhor Jesus Cristo de verdade. Aquele que se esforça dia após dia para estar agradando ao Senhor Jesus Cristo, para estar andando no caminho reto. Essa promessa aqui, essa promessa a qual consta neste texto, a qual estamos estudando, essa promessa é para quem é fiel, seguidor fiel. Porque nem todos que dizem ser seguidores do Senhor Jesus Cristo são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Então, sempre vai existir pessoas que não são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Dizem que seguem ao Senhor Jesus Cristo, mas não são fiéis porque não obedece, porque não respeita, porque não prioriza o reino de Deus acima de tudo e de todas as coisas, e porque não faz a vontade de Deus de verdade, e porque não ama de verdade. Um exemplo disso são os discípulos de Jesus. Ali tinham os discípulos fiéis e tinha um que não era fiel. Então, sempre vai existir seguidores do Senhor Jesus Cristo que não são fiéis, que não amam o Senhor Jesus Cristo de verdade. É por isso que nós temos que nos esforçar para amar o Senhor Jesus Cristo acima de tudo e de todas as coisas. É por isso que nós temos que nos esforçar para fazer a vontade de Deus, para estar meditando na palavra de Deus, para estar indo à igreja, para estar orando, para estar em comunhão com os irmãos, porque é um mandamento de Deus vivermos em comunhão com os irmãos, de estarmos indo à igreja. Porque igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja é lugar de pessoas imperfeitas em busca da perfeição. Não vamos encontrar pessoas perfeitas na igreja. Perfeito só o Senhor Jesus Cristo. Vamos encontrar pessoas falhas, pessoas que erram, pessoas que pecam, pessoas que obedecem, pessoas que não obedecem. Porque como fala a parábola do joio e do trigo, parece, está lá. Mas vai chegar o momento do juízo, aonde o Senhor Jesus Cristo irá separar os verdadeiros seguidores, os fiéis seguidores, os que seguem a Ele com fidelidade, vai separar dos que não seguem. Então, por isso que nós devemos estar nos esforçando para seguir ao Senhor Jesus Cristo em amor, em fé, em perseverança, em humildade, em obediência e em fidelidade. Porque, como diz, quem será arrebatado?
o Senhor Jesus Cristo irá tirar os seus fiéis seguidores da terra para encontrar o Senhor nos ares e estar com ele no céu. Essa ocasião envolverá somente aqueles que fizerem parte da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Os seus fiéis seguidores, no mundo todo que estiverem em um relacionamento pessoal com ele, serão arrebatados. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Pouco antes do arrebatamento, quando Cristo estiver descendo do céu pela sua igreja, a ressurreição dos que morreram em Cristo acontecerá. É por isso que vale a pena vivermos uma vida de obediência. É por isso que vale a pena viver uma vida de submissão a Deus, de dedicação a Deus, de amor à sua palavra, a Bíblia Sagrada, de viver conforme os seus preceitos, seus propósitos. Porque se morrermos hoje, olha a promessa maravilhosa para quem ama ao Senhor Jesus Cristo. Veja que promessa maravilhosa para quem é obediente ao Senhor Jesus Cristo. Para quem vive conforme os padrões e os propósitos do reino de Deus. Preste muita atenção. Pouco antes do arrebatamento, quando o Senhor Jesus Cristo estiver descendo do céu pela sua igreja, a ressurreição dos que morreram em Cristo. São pessoas que morreram em fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. São pessoas que morreram em amor, em obediência, em submissão, em fé ao Senhor Jesus Cristo. Como diz, pouco antes do arrebatamento, quando o Senhor Jesus Cristo estiver descendo do céu pela sua igreja, a ressurreição dos que morreram em Cristo acontecerá. Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, aonde eu acabei de ler. Esta não é a mesma ressurreição, vamos prestar atenção nisso aqui, ó. Abre os vossos ouvidos, atentam nisso bem aqui. Nós temos que pedir entendimento, nós temos que pedir discernimento para o Deus Todo-Poderoso, para que venhamos entender as Escrituras, a sua poderosa palavra. Portanto, abra o seu coração e entende isso bem aqui. Louvado seja Deus. Esta não é a mesma ressurreição descrita em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que será um evento que acontecerá depois que Cristo retornar à terra, destruir as forças do anticristo e confinar Satanás ao abismo. Apocalipse 19, 11 ao 20. A ressurreição de Apocalipse 24, a ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, diz respeito aos que se converteram a Cristo e morreram pela sua fé nele durante a tribulação. Isto é, o período seguinte ao arrebatamento, durante o qual o anticristo subirá ao poder e Deus executará os seus severos juízos do fim dos tempos sobre a terra. A referência de Apocalipse 20, versículo 4, pode envolver também os seguidores de Deus do Antigo Testamento. Veja Apocalipse 20, versículo 6. Ao mesmo tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, os seguidores do Senhor Jesus Cristo que estiverem vivos na terra serão transformados e os seus corpos se tornarão incorruptíveis e imortais. Oh, aleluia, louvado seja Deus. É bênçãos em cima de bênçãos. Como é bom servir ao Senhor em fidelidade, em amor, em obediência e fé. Como é bom e maravilhoso servir ao Senhor Jesus Cristo em amor, em fidelidade, em obediência e fé. Como é bom servir ao Senhor Jesus Cristo em amor, em obediência, em fidelidade e fé. Veja que promessa linda. Olha que promessa. Isso é o Deus Todo-Poderoso nos prometendo, porque Ele está disposto a nos abençoar. Ele está disposto a derramar sobre nós a sua bênção divina, a sua bênção celestial.
É por isso que vale a pena vivermos essa caminhada em Cristo Jesus. Mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio a todos os problemas da vida, vale a pena, meus amados irmãos. Vale a pena viver para Cristo e por Cristo. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso no seu ministério, na sua caminhada. Ele entendeu que vale a pena viver para Cristo e por Cristo. Vale a pena, meus amados irmãos. Vale a pena você ser um cristão, você ser um servo de Deus. Você tem que ter orgulho, nós temos que ter orgulho de dizer, eu sou cristão, eu sou um servo de Deus. Posso não ser perfeito, mas estou na caminhada em busca da perfeição. Vivendo uma vida de obediência, de fé, de santidade e de fidelidade ao Senhor. Por isso que vale a pena servir ao Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, os seguidores do Senhor Jesus Cristo que estiverem vivos na terra serão transformados e os seus corpos se tornarão incorruptíveis e imortais. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao versículo 53. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Isso acontecerá em um instante, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Aleluia. Tanto os cristãos, eita, muita mensagem. Tanto os cristãos ressuscitados, como aqueles que serão instantaneamente transformados, serão arrebatados para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, isto é, na atmosfera entre o céu e a terra. Aleluia, Jesus, oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Vejam que bênçãos Deus tem para nossas vidas. Quão maravilhosos são as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Bem-aventurado é aquele ser humano que vive no caminho do Senhor. Preste atenção, tanto os cristãos ressuscitados como aqueles que serão instantaneamente transformados serão arrebatados para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, isto é, na atmosfera entre o céu e a terra. Eles serão visivelmente unidos a Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Levados ao céu. João 14, versículo 2, versículo 3. E reunidos com os seus antes queridos que morreram conhecendo a Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Eles serão libertados de todos os sofrimentos e aflições. Oh, glória! Gente, é isso aqui que nós temos que valorizar e amar. É isso que nós temos que valorizar e amar. Porque Deus, Ele está disposto a nos abençoar. É bênçãos divinas que Deus tem para nossas vidas. E nós temos que valorizar isso, nós temos que amar isso acima de tudo e de todas as coisas. Eles serão libertados de todos os sofrimentos e aflições. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. De toda perseguição e opressão. Veja Apocalipse 3, 10. E de todo o domínio do pecado e da morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 56. O arrebatamento também resgatará os seguidores do Senhor Jesus Cristo da ira futura. Aleluia, louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A grande tribulação. A esperança de que o nosso Salvador retorne em breve para nos tirar do mundo, para estar sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. É a bendita esperança de todos os que confiaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Tito 2, capítulo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aleluia. É uma importante fonte de consolação para os cristãos que sofrem. Paulo emprega nós
em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, porque ele acreditava que o retorno do Senhor poderia ter acontecido durante a sua própria vida. E transmite esta mesma sensação de urgência e expectativa aos Tessalonicenses. A Bíblia insiste que os seguidores do Senhor Jesus Cristo, em todos os tempos, devem permanecer em alerta e preparados para o retorno do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Oh glória! Bendito seja o Senhor! Paulo emprega nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, porque ele acreditava que o retorno do Senhor poderia ter acontecido durante a sua própria vida. E transmite esta mesma sensação de urgência e expectativa aos Tessalonicenses. A Bíblia insiste que os seguidores do Senhor Jesus Cristo, em todos os tempos, devem permanecer em alerta e preparados para o retorno do Senhor. Romanos 13, 11. 1 Coríntios 7, 29. Aleluia. Louvado seja Deus. É bênçãos de Deus para nossas vidas. São bênçãos divinas. É isso que nós temos que priorizar. É isso que nós temos que amar. É isso que nós temos que valorizar. Deus, Ele nos ama tanto. Mesmo sem merecermos, Ele nos ama tanto. Deus nos ama tanto. Deus, Ele está preocupado com nós. Deus, Ele se preocupa com aqueles que não obedecem a Ele. Deus, Ele se preocupa com aqueles que está escravizado pelo diabo. Deus se preocupa com aqueles que estão oprimidos pelo inimigo. Deus se preocupa com aqueles que estão nas cracolândias do mundo todo. Deus se preocupa com aqueles que estão na embriaguez. Deus se preocupa com aqueles que estão na prostituição. Deus se preocupa com todos os que vivem sob a influência de Satanás. E Ele está disposto a libertar, Ele está disposto a curar, Ele está disposto a salvar, Ele está disposto a restaurar, mas depende de cada um de nós. É por isso que Deus, nascemos com um poder de decisão, que esse poder não é nosso, que nós não temos poder nenhum. Tudo que temos, tudo que vem para nós é através de Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá fôlego de vida, é Deus que nos concede saúde, é Deus que nos concede o ar que respiramos, é Deus que faz o nosso coração bater, é Deus que está sempre zelando e cuidando de nós, é Deus que está sempre zelando e cuidando de cada um de nós. E nós devemos amar e valorizar isso acima de tudo e de todas as coisas. Ah, bem-aventurado seria se todas as pessoas que estão escravizadas pelo diabo entendessem que Deus as ama tanto e deseja libertá-las, restaurá-las, levá-las ao seu reino celestial. É por isso que nós, que somos ministros do Evangelho, pregadores da palavra de Deus, devemos exortar as pessoas a buscar a Deus e amar a Deus acima de tudo. Devemos preparar nas igrejas as pessoas para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Devemos ensinar as pessoas a viver uma vida de santidade. Devemos ensinar as pessoas a viver uma vida de obediência. Devemos ensinar a pessoa a viver uma vida de submissão. Devemos ensinar as pessoas a renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. Devemos ensinar as pessoas a estar diante de Deus em santidade. Aleluia, louvado seja Deus. Igreja brasileira, igreja que tem compromisso com o Evangelho, que tem compromisso com o reino de Deus. Vamos encher a mente e o coração das pessoas sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas venham cada vez mais se preparar para esse grande e maravilhoso dia que será o arrebatamento da igreja, que será o encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles que afirmam ser cristãos, agora o negócio vai apertar. Aqueles que afirmam ser cristãos e parte da igreja, mas que são infiéis a Cristo e não têm realmente um relacionamento pessoal de salvação com o Senhor, serão deixados para trás. Mateus 25, versículo 1. Eles têm apenas um falso sistema de religião,
Apocalipse 17, versículo 1. E assim receberão a ira de Deus durante o período de tribulação. Depois do arrebatamento virá o dia do Senhor, uma referência a um período de tempo que trará aflição e juízo sobre os ímpios e profanos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 10. Depois desse período virá o segundo estágio da vinda de Cristo, em que ele literalmente retornará à terra no fim da tribulação, para derrotar as forças do anticristo, destruir os ímpios e reinar sobre a terra durante 1000 anos, no fim dos tempos. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44. Apocalipse 19, 20. Para uma visão geral da cronologia dos fins dos tempos e desses eventos e períodos do tempo, veja o quadro Os Últimos Dias da História. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Se quisermos alcançar a salvação, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, onde está escrito: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus quer que o seu povo seja puro, espiritualmente, moralmente, em seus relacionamentos e de todas as formas. Aleluia, louvado seja Deus. São aqueles que são puros de coração que verão a Deus. Mateus 5, 8. Ser puro indica não estar mesclado, profanado, contaminado e corrompido pelo mal e pelo materialismo que desafiam a Deus e destrói a alma. Deus quer que o seu povo sejam exemplos de pureza. 1 Timóteo, Deus quer que os jovens sejam exemplos de pureza. 1 Timóteo 4,12. Deus também quer que o seu povo seja santo, porque Ele é santo. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Aqui está a palavra-chave. Se tem uma coisa que devemos valorizar para que venhamos alcançar a salvação para a vida eterna, se tem uma coisa que devemos valorizar nessa caminhada em Cristo Jesus, é a nossa santificação. Porque Deus, Ele diz em sua palavra, a palavra de Deus fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade significa pureza moral. Nada que é imoral pode fazer parte da nossa vida. Porque, infelizmente, há muitos de nós que são viciados em pornografia. Há muitos de nós que são viciados em vídeos pornô, em tudo que contém pornografia. Há muitos de nós que são viciados em masturbação. Há muitos de nós que são viciados em lascívia. Mulheres que não se vestem respeitosamente diante de Cristo. Ei, nós somos servos de Deus. Nós temos que nos comportar baseado no que Deus vai pensar e achar de nós. Por isso que nós temos que nos comportar diante de Deus de forma respeitosa, porque isso é ser santo. Isso faz parte da santidade. Se vestir com respeito, se vestir adequadamente, fugir das práticas imorais, fugir da pornografia, fugir de tudo que contém artigos pornográficos, fugir da masturbação. Porque a santidade, ela é um conjunto de coisas que faz com que venhamos estar diante de Cristo santos.
Como diz, são aqueles que são puros de coração que verão a Deus. Ser puro indica não estar mesclado, profanado, contaminado e corrompido pelo mal e pelo materialismo que desafia a Deus e destrói a alma. Deus quer que os jovens sejam exemplos de pureza. Deus também quer que o seu povo seja santo porque ele é santo. A palavra de Deus fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A santidade significa pureza moral, integridade espiritual, separação do mal, separação do maligno e dedicação a Deus e aos seus propósitos. Então, se você tiver uma caneta, anote aí no papel para você não esquecer o que é se apresentar diante de Deus em santidade, o que é ser santo, o que é viver uma vida santa, o que é levar uma vida santa. Porque há muitos de nós também que não pode ver uma mulher na rua que começa a cobiçar, isso é imoral, desagrada a Deus. Há muitos de nós que não controla a sua mente, seu coração, porque estamos no mundo, mas há cheio de coisas que não prestam neste mundo. E nós temos que estar neste mundo, mas sendo santo. Porque Jesus, ele viveu uma vida santa neste mundo. Jesus, ele nos deu exemplo, nos deu modelo. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo de santidade e de um santo, de levar uma vida santa. Então, não devemos contaminar a nossa mente, os nossos olhos e o nosso coração. Devemos estar cada vez mais preparados para que a nossa mente não venha entrar em purezas e imoralidade, para que não venhamos cobiçar algo imoral, indecente, para que essas coisas não venham fazer parte do nosso coração. Então há muitos de nós que não pode ver uma mulher que já começa a lançar o olhar, já começa a lançar aquele olhar libidiginoso, provocativo, chamativo. Há muitos de nós que quer ser garanhão, paquerador, namorador. Então quem age dessa forma é melhor parar, porque Deus chama todos os seguidores do Senhor Jesus Cristo a viver uma vida santa, a viver em santidade. O que é que isso tem a ver com arrebatamento? Porque só será arrebatado aquele que se apresentar diante de Cristo em santidade, aquele que levar uma vida santa. O arrebatamento, ele começa em nossas vidas, no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que há o processo de transformação, de regeneração. É isso que nós temos que nos esforçar e lutar, porque já começa daí. Nós temos que valorizar e viver uma vida santa, se quisermos ser arrebatados. Então, anote aí o que é a santidade. A palavra de Deus fala sobre a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade significa, anote aí, pureza moral, integridade espiritual, separação do mal, do maligno e dedicação a Deus e aos seus propósitos. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8, está escrito: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Os que rejeitam estas instruções a respeito da santificação, isto é, o processo de crescer em pureza e santidade e permanecer separado do mal, estão rejeitando a Deus. Deixar de considerar os avisos de Paulo é colocar-se contra o Espírito Santo e rejeitar a pureza que Deus deseja. Deus irá julgar e punir os membros da igreja que desconsiderarem os seus padrões de pureza moral para satisfazer os seus próprios desejos. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Aleluia, louvado seja Deus. Todos os que rejeitarem a verdade e tiver em prazer na iniquidade, incluindo alguns que fazem parte da igreja, um dia terão que prestar contas por seu comportamento. Aqueles que estiverem vivendo em rebelião contra Deus será deixado para trás, quando Cristo retornar
para os seus fiéis seguidores. Os que forem desobedientes e ímpios sofrerão destruição, ira e punição. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. No final, serão julgados e condenados. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Aí o 2, capítulo 2, versículo 12. Quando Cristo retornar do céu como labareda de fogo para punir a todos os que não obedecem ao evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 8. Os seguidores de Cristo devem ser conhecidos como pessoas misericordiosas e trabalhadoras, cujo caráter e modo de vida representam um bom exemplo para outras pessoas dentro e fora da igreja. Vejam bem, nós temos que nos preparar. Eu estou falando do arrebatamento e estou falando das pessoas que irão ser arrebatadas. Porque a palavra de Deus diz, quem será arrebatado? Talvez você queira me fazer essa pergunta. Irmão Anderson, quem será arrebatado? Todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento. Só chegarão aos céus aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A vida cristã não é fácil, exige renúncia. Renunciar aos prazeres, renunciar à pornografia, renunciar ao adultério, renunciar à lascívia, renunciar a tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, eu estou dando a solução para você através da palavra de Deus, porque nada vem de mim, tudo sai da palavra de Deus. Tudo que eu estou pregando aqui está na Bíblia. Por isso que eu faço questão de falar capítulo, versículo, autor, porque tudo que eu estou falando aqui é bíblico, está na Bíblia. Nada vem de mim, tudo vem de Deus através da sua poderosa palavra. Quem será arrebatado? Todos os salvos que foram transformados mediante o novo nascimento. Só chegarão aos céus aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A vida cristã não é fácil. Não é fácil a nossa caminhada cristã. É por isso que nós temos que lutar, gente. Nós temos que lutar todos os dias contra os desejos da carne, contra as imoralidades. Nós temos que lutar contra tudo aquilo que tende a nos contaminar e nos afastar de Deus. É uma luta diária. É por isso que nós temos que viver uma vida de constante oração e de meditação da palavra de Deus. Porque quanto mais nós oramos, mais fortalecidos espiritualmente vamos nos tornando. E quanto mais meditamos na palavra de Deus, mais discernimento, mais sabedoria, mais entendimento vamos adquirindo. Então, por isso que é importante nós estarmos lutando. E nós temos que nos esforçar. É um esforço. Eu creio que às vezes dá desânimo, às vezes não dá vontade de meditar na palavra, às vezes não dá vontade de ir para a igreja, às vezes não dá vontade de nos dedicarmos a Deus, mas nós temos que nos esforçar. Se quisermos a salvação, se quisermos fazer parte do reino de Deus, temos que nos esforçar. Nós temos que lutar e buscar nos esforçar para fazer a vontade de Deus. A vida cristã não é fácil, exige renúncia. O caminho que conduz ao céu é estreito. Todo crente, em sua jornada aqui na terra, enfrenta montes e vales, alegrias e tristeza. Infelizmente, muitos não perseveram e acabam voltando atrás, e se desviam e acabam vencidos pela carne, o mundo e Satanás. Talvez você esteja passando por isso neste momento e não sabe. Então vou ler novamente. A vida cristã não é fácil. Exige renúncia. O caminho que conduz ao céu é estreito. Todo crente, aleluia, em sua jornada aqui na terra, enfrenta mares, enfrenta montes e vales, alegria e tristeza. Infelizmente, muitos não perseveram e acabam voltando atrás, se desviam e acabam vencidos pela carne. O mundo e Satanás. Portanto, seja fiel, meu irmão e minha irmã. Seja fiel, meu irmão e minha irmã. Sejam fiel.
Pois há uma recompensa para os que são fiéis, e igualmente para todos os infiéis. Há uma recompensa para aqueles que são fiéis. Aleluia. Louvado seja Deus. Há uma recompensa para todos os que são fiéis. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Versículo 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esta expressão se refere às pessoas piedosas que haviam morrido e cujas almas estavam no céu. Isto não quer dizer que os mortos estejam inconscientes em um tipo de sono da alma, ou que sejam espíritos desencarnados, sem forma. Os tessalonicenses estavam preocupados com seus fiéis irmãos e irmãs cristãos que já haviam morrido e com a participação que eles poderiam ter naquele grande dia do retorno do Senhor, que eles esperavam com tanta expectativa. Eles não entendiam como a ressurreição de cristãos que já haviam morrido poderia estar relacionada com cristãos vivos sendo arrebatados para encontrar Cristo na sua vinda. Aparentemente, eles pensavam que aqueles que morressem antes do retorno de Cristo para buscar a igreja não ressuscitariam até uma ocasião muito posterior. Paulo nos diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão na mesma ocasião em que o Senhor retornar para buscar os crentes fiéis da sua igreja. A vinda do Senhor, o evento que Paulo descreve nestes versículos, é frequentemente mencionado como o arrebatamento da igreja. Para comentários, versículo 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. A palavra arrebatados é uma tradução da palavra grega arpazo. Em latim, a palavra equivalente é rapto, ser tirado ou levado, de onde se origina a palavra arrebatamento. Este evento descrito aqui é também em 1 Coríntios 15, se refere à ocasião em que Cristo irá tirar os seus fiéis seguidores da terra para encontrar o Senhor nos ares. Essa ocasião envolverá somente aqueles que fazem parte da verdadeira igreja de Cristo, os seus fiéis seguidores no mundo todo. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O arrebatamento ocorrerá durante a parousia, que é a vinda do Senhor. No arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo não volta à terra, mas levará os crentes fiéis a encontrá-lo acima da terra, levando-os diretamente para o céu. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo também falou da sua volta, como nos mostra o Evangelho, segundo João capítulo 14, versículo 2 ao 4, quando ele afirma que vai preparar-nos uma casa. Aleluia. Existe um lugar preparado para todos que creem em Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Gente, é muita bênção. Vocês já viram inúmeras bênçãos que Deus está falando para você através deste vídeo, para que você venha entender e compreender que Ele está disposto a te abençoar, a te conceder bênçãos. É bênçãos divinas, meus amados irmãos. Eu estou falando aqui de muitas bênçãos vindas de Deus para nós, diretamente de Deus para nós. Mas essas bênçãos, ela está condicionada à obediência, porque tem muita gente, eu vou falar, porque tem muita gente que quer bênção sem compromisso. Querem ser abençoadas, mas não querem ter compromisso com Deus. Como eu sempre falo nas lives, às vezes as pessoas vêm, ô irmão, ora por mim e não sei o que, tal. Eu digo, meu irmão, eu vou orar. Mas eu digo, sim, minha irmã, meu irmão, você quer que eu ore por você, mas e o seu compromisso com Deus fica onde? Gente, às vezes as pessoas elas querem ser abençoadas, mas aí
As bênçãos de Deus está condicionada à nossa submissão, à nossa obediência, à nossa fé a Ele, em fazer a vontade dEle. As bênçãos de Deus, ela é condicionada a isso. Como é que Deus vai estar abençoando, enchendo de bênção, pessoas que rejeitam Ele, desprezam Ele e que não quer se comprometer com Ele? Como é que pode? Se for assim, então nosso Deus ele não seria justo. Ele está disposto a abençoar. As bênçãos de Deus estão disponíveis para todos. As bênçãos de Deus estão disponíveis para todos, sem exceção. Mas ela é condicionada a isso, a submissão, a obediência, a dedicação, a fé. O problema de muita gente que elas querem as bênçãos, mas não querem se submeter a Deus, querem continuar vivendo o seu mesmo modo de vida operante que desagrada a Deus. Aí nunca vai se não se arrepender e se não buscar uma fé pautada no Senhor Jesus Cristo, dificilmente a angústia, o sofrimento, a ansiedade, a depressão vai se afastar dessa pessoa. Porque ela vai pedir bênção para um, me abençoe, ora por mim, aí um pastor vai, ora, outro vai, ora, e a submissão dela a Deus, e o comprometimento dela com Deus fica onde? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que não quer ter comprometimento com Ele? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que despreza e rejeita Ele? Gente, nosso Deus é amor, mas Ele também é justiça, Ele é fogo consumidor. E nós temos que nos comprometer a Ele. Então, eu estou aprendendo a ensinar. Por que eu estou aprendendo, meus amados irmãos? Essa caminhada aqui é uma aprendizagem. Nada vem de mim, tudo vem de Deus. É Deus que me concede sabedoria, discernimento, entendimento. Porque eu tenho amor em evangelizar, eu tenho amor em levar a palavra, eu tenho amor em pregar. Eu faço isso por amor, eu tenho prazer, eu tenho amor. Olá, meu amado irmão, o Emerson, boa noite. Elisiane, Raquel, aí tem o Jonathan Ramos, meu grande amigo. Tem o Daniel de Matos. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Vamos nos fortalecer através da palavra de Deus. Tem o Ivan Júnior. Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E aprendam o que eu estou dizendo aqui. Para que venhamos receber as bênçãos de Deus, nós temos que nos submeter a Ele, nós temos que obedecer a Ele. A nossa vida tem que ser para Ele e por Ele. Porque eu estou explicando que tem muitas pessoas que querem bênção, mas não querem ter compromisso com Deus. Aí fico pedindo bênção, bênção, me abençoe. Nós como os cristãos, nós temos que abençoar a pessoa. Nós temos que estar abençoando. Mas também temos que ensinar a pessoa a se comprometer a Deus. Para que essa pessoa venha viver uma vida baseada nos padrões, nos propósitos do Senhor. Para que a fé dela venha pautada no Senhor Jesus Cristo. Para que ela venha confiar nele de todo o coração e viver para Ele e por Ele. Nós temos que ensinar isso. Eu não vou poder só abençoar uma pessoa que não quer ter compromisso com Deus. Eu tenho que abençoar, mas eu também tenho que ensinar. Nós temos que abençoar e nós temos que falar. Meu irmão, minha irmã, como a gente se expressa? Olha, eu vou orar por você, mas eu preciso te dizer que você precisa se submeter a Deus. Você precisa obedecer a Deus. Você precisa manter a sua fé única e exclusivamente nele. Você precisa viver para Ele e por Ele. Você precisa renunciar a tudo aquilo que desagrada a Ele. Porque se você fizer isso, Ele é fiel e Ele está disposto a te abençoar abundantemente. Então nós temos que ser fiel a Ele. Ele abençoa pessoas fiéis. Ele abençoa pessoas obedientes. Ele abençoa as pessoas humildes. Ele abençoa pessoas que têm compromisso com Ele. Porque há recompensa para os que são fiéis ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, existe um lugar preparado para todos que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus Cristo preparou a morada celestial para os salvos por Ele, para morar junto dEle eternamente. Então, guarde isso no teu coração. Guarde isso no seu coração. Porque essa é a promessa divina. É a promessa abençoada de Deus para nossas vidas.
Existe um lugar preparado para todos que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus Cristo preparou a morada celestial para os salvos por Ele, para morar junto dele eternamente. No céu haverá uma grande festa de casamento, a noiva, a igreja e o noivo, o Senhor Jesus Cristo. No céu é onde Deus habita, veremos face a face e viveremos a eternidade. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, versículo 12. Aleluia, louvado seja Deus. O tema central de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 18, é a esperança da ressurreição e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta passagem inspira os cristãos a viverem com uma perspectiva eterna, a enfrentarem os desafios da vida com confiança e a serem uma fonte de encorajamento uns para com os outros. Aleluia! O apóstolo Paulo diz, é tudo o que precisamos saber para não sermos ignorantes com respeito aos que dormem e com respeito à nossa própria morte. O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Paulo explica que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os santos que tiverem sido fiéis no testemunho do Senhor Jesus Cristo, tanto os vivos quanto os mortos, se levantarão para encontrar-se com o Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Que promessa maravilhosa, que bênção Deus tem para nossas vidas. Vou ler novamente, o apóstolo Paulo diz, é tudo o que precisamos saber para não sermos ignorantes com respeito aos que dormem e com respeito à nossa própria morte. O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Paulo explica que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os santos que tiverem sido fiéis no testemunho do Senhor Jesus Cristo, tanto os vivos quanto os mortos, se levantarão para encontrar-se com o Senhor. Aleluia! Paulo relembra os membros da igreja de que devem se preparar e ficar atentos ao dia em que Cristo voltará. Glória a Deus. Lembre-se, o Deus eterno não deixará que os seus... Presta atenção nisso aqui. O Deus eterno não deixará que os que são do Senhor Jesus Cristo sejam separados do Senhor. Vivendo ou morrendo, eles são do Senhor Jesus Cristo. Isso é para nós. Vivendo ou morrendo, aqueles que são fiéis, nós somos do Senhor Jesus Cristo. Nada os pode separar dele. Devemos viver para o fim dos tempos, sabendo que o Senhor Jesus Cristo está chegando. Devemos estar constantemente conscientes de que o fim dos tempos se aproxima. Meus irmãos amados, aleluia. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu uma vida santa e morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos trazer vida eterna. Ele voltará para se encontrar com a igreja fiel. Que sejamos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Que sejamos obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Que vivamos uma vida para Ele e por Ele. Não é fácil, mas nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que viver por Ele, meus amados irmãos, e para Ele. Jesus nos ama e Ele tem muitas bênçãos para conceder a cada um de nós. Mas como eu falo, essas bênçãos estão condicionadas à nossa obediência, à nossa fé e à nossa submissão a Ele. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, viveu uma vida santa e morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos trazer vida eterna. Ele voltará para se encontrar com a igreja fiel. E todo aquele que a fé não estiver pautada na palavra de Deus precisam o quanto antes se arrepender e deixar as práticas do pecado. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu estou alertando, e todo aquele que a fé não estiver pautada, todo aquele que a fé não estiver pautada na poderosa palavra de Deus, precisam o quanto antes se arrepender e deixar as práticas do pecado.
É tempo de buscarmos a Deus e ter confiança no Deus eterno. Confie no Senhor. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 7 ao 8: Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor, e ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da sua seca, nem deixará de dar seu fruto. Aleluia! Louvado seja Deus. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6, diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. E reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia, louvado seja Deus. Em Salmos, capítulo 91, versículo 1 ao 2, diz: Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Oh, glória, aleluia! Louvado seja Deus. Estou exortando você nesta noite a confiar no Senhor, a depositar a tua fé e a tua confiança no Senhor, porque Ele está disposto a te abençoar, tem recompensa para a tua vida, tem bênçãos para a tua vida. Portanto, viva uma vida de obediência a Deus, viva uma vida de submissão a Deus, viva uma vida de fé no Deus Todo-Poderoso, aleluia, louvado seja Deus. Oh glória, aleluia, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Eita, Deus amado, é bênçãos. E a humanidade, que pena que parte da humanidade não valoriza isso. Que pena que parte do ser humano não valoriza o amor de Deus. Se você quer saber se Deus te ama, vem para as Escrituras. Medite na sua palavra. Se você quer saber se Deus está disposto a te perdoar, vem para as Escrituras. Se você está disposto a saber se Deus tem salvação para a tua vida, para te curar, para te restaurar, vem para as Escrituras. Alimente-se da poderosa palavra de Deus. Deixa ela ser teu guia. Aleluia. Louvado seja Deus. Como tem bastante pessoas na live, eu quero exortar novamente as pessoas, eu vou dar continuidade, eu quero exortar as pessoas a ter amor por esta poderosa palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, o apóstolo Paulo ensina que as Escrituras são divinamente inspiradas e úteis para a vida, pois nos ensinam, corrigem, instruem e preparam para boas obras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia é inspirada por Deus e pode ser usada para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. A Bíblia é uma ferramenta valiosa para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. A Bíblia pode ser usada para evangelizar os descrentes. Aleluia! Transmitindo a mensagem da salvação através de Jesus Cristo. A Bíblia pode ser usada para preparar e aperfeiçoar o homem de Deus diante de Cristo e através do seu Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Amem a poderosa palavra de Deus. Então Deus ele está disposto a nos encher de bênção. Eu vou ler novamente Jeremias, capítulo 17, versículo 7 ao 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor,
Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Aleluia, louvado seja Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoles no teu próprio entendimento. Aleluia. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em Salmos 91, versículo 2 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio e minha fortaleza, e o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus! O Deus eterno está pronto para nos ajudar, sempre que for preciso. Então guarde isso no teu coração. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Supremo, está pronto para nos ajudar sempre que for preciso. Ele é um Deus cheio de misericórdia e bondade com aqueles que se achegam a Ele. Busque estar cada vez mais perto do Deus eterno e todo-poderoso, e você terá sua graça abundante em sua vida. Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Louvado seja Deus. Oh, glória! O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Já o caminho do mundo, ele não tem perfeição. Quem vive no caminho do diabo, o caminho dele não é perfeito. O único caminho perfeito é o caminho de Deus. Jesus declarou: eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Todo aquele que busca conhecer esse caminho e nele andar, em cada passo faz novas descobertas e encontra a confiança necessária para não vacilar. Jesus é a resposta segura às nossas aflições, amados. Jesus é a resposta para os nossos problemas. Jesus é a verdade que cura, Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade que salva, Jesus é a verdade que restaura, Jesus é a verdade que nos levará para o reino de Deus, Jesus é a verdade que virá para nos arrebatar, Jesus é a verdade do arrebatamento, Jesus é a verdade da sua vinda, aleluia. Nós temos que viver uma vida pautada nessa verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aquele que não negou entregar a inocente vida, suportou o peso dos nossos pecados, tendo sob os pés tensa escuridão. O Pai abalou o universo ao nos enviar o bem mais precioso do céu. E sabem quem é? E sabem o que é mais lindo nisso tudo? Ele teria feito isso, ainda que fôssemos apenas por você. Aleluia. E eu quero trazer uma mensagem de encorajamento para a tua vida. Quando chegamos no limite, Deus chega com providência. O limite de Moisés era o mar, Deus abriu. O limite de Abraão era a morte de Isaque, Deus proveu o cordeiro. O limite de Ana era a esterilidade, Deus lhe deu um filho. O limite de Cristo era a morte, Deus o ressuscitou. Qual é o seu limite? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e que aquilo que o limita seja só o instrumento para os milagres de Deus. Não olhe para o problema como um fim, mas como a oportunidade da manifestação da glória de Deus
e do seu poder. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 18 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Consolai-vos uns aos outros. Em um ambiente de severa oposição e perseguição contra os cristãos, alguns dos tessalonicenses poderiam ter esperado ser mortos pela sua fé antes ou durante o período do dia do Senhor, ou o período de tribulação. Mas Paulo inspira esperança aos tessalonicenses, informando-os do arrebatamento. Paulo inspira esperança a todos os cristãos fiéis. Em João 14, 3, o retorno de Cristo pelos crentes fiéis da sua igreja os poupará do juízo final que Deus executará sobre o mundo. Sabendo disto, eles serão capazes de consolar e incentivar uns aos outros. Sempre há alguns que tentam em vão determinar o tempo ou a data do retorno do Senhor Jesus Cristo, embora Jesus tenha dito que daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. Lucas 12, 40. Aparentemente, os tessalonicenses não estavam tentando entender isso, tendo falado sobre o súbito retorno de Cristo para tirar os seus seguidores da terra. Paulo agora passa a tratar do tema do juízo de Deus sobre todos os que rejeitarem a salvação pela fé em Jesus Cristo. Ao falar dos últimos dias, ele se refere a um período terrível chamado Dia do Senhor. O repetido retorno do Senhor Jesus Cristo para levar os seus fiéis seguidores ao céu assinala o princípio do Dia do Senhor e acontecerá em um momento inesperado, como o próprio Cristo ensinou. Aleluia, louvado seja Deus. Já vou finalizar, meus amados. O dia do Senhor, a expressão o dia do Senhor, normalmente não se refere a um dia de 24 horas, mas a um período de tempo em que os inimigos de Deus serão destruídos, seguido pelo reinado terreno de Cristo. Este período terá início depois do arrebatamento da igreja, quando os seguidores de Cristo serão subitamente retirados da terra para escapar aos juízos do fim dos tempos que virão sobre o mundo. O período desses juízos, conhecido como a grande tribulação, está incluído no dia do Senhor. Apocalipse 6, 19. Esse período de grande aflição e juízo culminará com o retorno literal de Cristo à terra para derrotar as forças do anticristo e destruir todos os inimigos de Deus. Eu estou falando de Bíblia. Vamos nos alimentar de Bíblia. Que eu não sou esses falsos profetas aí que ficam ensinando besteira para os outros. Estamos falando de Bíblia. Eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou diácono, eu sou simplesmente um servo de Deus. Eu vivo para o reino de Deus. Eu não defendo placa de igreja, eu defendo o reino de Deus. Eu não pertenço a nenhuma placa de igreja, eu pertenço ao reino de Deus, mas eu respeito a igreja que congrega. Porque é lá que eu estou buscando aprender e crescer na fé. Mas lembre-se, eu não defendo placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Se alguém perguntar, você é de qual igreja? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sou de Jesus. Aí se perguntar, você congrega? Aí sim, eu congrego de tal igreja. Mas pertencer, eu pertenço ao reino de Deus. Porque é de lá que vem poder, é de lá que me vem conhecimento, é de lá que me vem sabedoria, é de lá que me vem entendimento, é de lá que me vem discernimento. Vem de Deus, pois eu pertenço ao reino de Deus. Eu estou aqui a serviço do reino de Deus. E tudo que eu faço aqui, eu vou prestar conta com Ele, com Todo-Poderoso, com Deus Eterno, com Deus Supremo. Eu pertenço ao reino de Deus. Que fique bem claro. Eu não pertenço a nenhum sistema corrupto, religioso.
Eu pertenço ao reino de Deus. Eu defendo a bandeira do leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a bandeira que eu defendo. Essa é a placa que eu defendo. É o Senhor Jesus Cristo. E eu pertenço ao reino de Deus. Que fique bem claro. Esse período de grande aflição e juízo culminará com o retorno literal de Cristo à terra para derrotar as forças do anticristo e destruir todos os inimigos de Deus. Aparentemente, o dia do Senhor começará em um momento em que as pessoas estarão esperando paz e segurança. O dia do Senhor não tomará os crentes fiéis de surpresa, como o ladrão da noite. Porque eles terão aceitado a salvação de Cristo, isso é, o seu perdão, a nova vida e um relacionamento pessoal com Ele. E serão poupados da ira de Deus. Eles estarão vigilantes e sóbrios, vivendo em fé, amor e pureza. Os seguidores do Senhor Jesus Cristo são resgatados desta ira futura pelo Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier para levar as pessoas fiéis das suas igrejas de volta aos céus com Ele. Aleluia. O dia do Senhor culminará com o reinado milenar de 1000 anos de Cristo, um reinado de paz sobre a terra, que encerrará o tempo como o conhecemos. Apocalipse 20. O dia, na verdade, terminará depois do reinado milenar de Cristo. Apocalipse 20, versículo 4 ao 10. E o juízo final dos ímpios. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Depois dos quais serão estabelecidos o novo céu e a nova terra. 2 Pedro 3, 13. Apocalipse 21, versículo 1. Para uma visão geral desses eventos e períodos de tempo, veja o quadro dos últimos dias da história. Para os inimigos de Deus, o dia do Senhor significa terrível destruição e juízo, mas para o povo fiel de Deus significa resgate e recompensa para mais detalhes. Está vendo aí como é lindo? Resgate e recompensa para o povo de Deus. Aleluia. Meu amado irmão, o mundo está cheio de falsos crentes, cheio de falsos profetas. E quando nós falamos dessas pessoas, quando nós mostramos a desobediência, porque são pessoas desobedientes, quando nós mostramos a desobediência, não é julgar. Primeiramente, gente, eu vou esclarecer uma coisa aqui. Primeiramente, vocês têm que entender o que é julgar. O que é julgar? Eu vou falar para você aqui o que é julgar. Julgar é quando eu digo para um criminoso que para ele não tem mais jeito na vida. Julgar é quando eu digo para um drogado, para uma pessoa que está escravizada pela droga, que para ele não tem mais jeito. Julgar é quando eu chego para uma pessoa que vive na embriaguez e digo que para ela não tem mais jeito. Aí eu estou julgando. Mas no momento que eu chego para um drogado, para uma pessoa que vive na embriaguez, e alerto e advirto ele do seu mau caminho, dessas práticas que desagradam a Deus, e no momento que eu advirto ele a buscar por arrependimento, a buscar a se arrepender e entregar a sua vida para Jesus, não é julgar, é advertir, é alertar. Então vamos entender o que é julgar e o que é advertir e o que é alertar. Então a Bíblia nos ensina, Jesus ele fala, ele nos alerta. Então quer dizer que Jesus ele está julgando quando ele diz que haveria falsos profetas entre nós, que os falsos profetas seriam numerosos, que os falsos profetas... Então quer dizer que Jesus está julgando? Não, Jesus ele está alertando e advertindo a sua igreja. Então alertar é uma coisa, julgar é outra. Vamos entender, gente. Vamos entender o que é julgar, o que é advertir, o que é alertar. Se está cheio de falso profeta, iludindo, mentindo para as pessoas, eu não estou julgando. Eu estou falando uma realidade. É uma verdade que está acontecendo. Está cheio de falsos profetas, de hipócritas, de mentirosos, pessoas de falsa revelação, pessoas do mistério, que não têm compromisso verdadeiro com o reino de Deus, que não têm compromisso com a verdade.
que não têm compromisso com a palavra de Deus e que não ensinam o evangelho genuíno, que não prepara as pessoas para o arrebatamento, que não prepara as pessoas para a vinda do Senhor e que não falam da cruz, que não faz as pessoas olhar para a cruz. Então, no momento que a gente está falando, a Bíblia diz que a gente tem que julgar, mas a gente tem que julgar e ver se o nosso julgamento condiz com a vida que vivemos. Se o nosso julgamento, porque se eu chegar para uma pessoa e dizer para ela que ela vive no adultério e eu vivo no adultério, esse julgamento não é justo. Mas se eu não vivo no adultério e falo que a pessoa está no adultério, que ela tem que se arrepender, esse julgamento é justo. Então vamos entender, gente, vamos entender a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus está nos ensinando. É por isso que eu digo que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. É por isso que eu digo que nós temos que buscar entendimento através da palavra de Deus, porque ela serve para isso. Para que a gente não fique falando coisa que não deve. Dizendo, está julgando. Eu postei o vídeo daquele Miguel, do pregador Miguel, eu postei o vídeo, veio uma irmã dizer que eu estava julgando. Quem somos nós para julgar? Olha a falta de entendimento, olha a falta de conhecimento da pessoa. Dizer que eu estou julgando, eu estou mostrando uma realidade que o próprio Jesus nos alerta, e o apóstolo Pedro, João também nos alerta na sua palavra. Está na palavra de Deus nos alerta. Eu vou procurar aqui se é João 1 Pedro, para vocês entenderem, para depois não dizer que o irmão julga, que o irmão está julgando. Então vamos entender uma coisa, gente. É por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus. É por isso que nós temos que se alimentar da palavra de Deus e entender o que é julgar. Eu não sou doido, eu não vou sair por aí julgando as pessoas. Meu propósito não é esse. Agora eu vou mostrar o erro das pessoas. Pessoas que não têm comprometimento com a Bíblia, pessoas que não têm comprometimento com a verdade. Eu vou mostrar os falsos mestres e enganadores. Está bem aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, vai falar dos falsos mestres e ensinadores. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repetindo a perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia, e a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então está bem aqui. A palavra de Deus está nos advertindo, nos alertando. Então quer dizer que o apóstolo Pedro está julgando? Quer dizer que Pedro está julgando quando fala que uma pessoa está fazendo coisas que não desagradam a Deus, está fazendo coisas erradas? Quer dizer que isso é julgar? Isso não é julgar. A gente tem que mostrar a verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele foi perseguido e crucificado numa cruz por pregar a verdade. Estevão foi o primeiro mártir perseguido, apedrejado por pregar a verdade. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, exceto João, foram martirizados por pregar a verdade. Perseguido por pregar a verdade, porque a verdade, ela incomoda quem não tem compromisso com o reino de Deus. A verdade incomoda quem não tem compromisso com a palavra de Deus. A verdade vai sempre incomodar aqueles que rejeitam e desprezam a salvação para a vida eterna, aqueles que rejeitam e desprezam o reino de Deus, aqueles que rejeitam e desprezam a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. A pregação da verdade vai sempre incomodar pessoas que não têm comprometimento com a palavra de Deus e nem com o reino de Deus. Vai sempre incomodar. E gostando ou não gostando, Deus vai sempre me usar para pregar a verdade, que eu não sou covarde nem medroso. Se for para morrer por amor ao evangelho, eu morro, mas eu não vou me acovardar. Porque Deus chamou para pregar a verdade, e nós temos que falar a verdade. Então vamos entender o que é julgar, o que é advertir e o que é alertar. Porque na hora quando a gente sai mostrando um vídeo de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos pregadores, o demônio sempre levanta um para dizer: quem é você para estar julgando? E não sei o quê. Olha, não julga, que não sei o quê.
Como é que não vai julgar? É por isso que eu digo, é por isso que eu gosto de dizer para as pessoas buscar entendimento e conhecimento da palavra de Deus, para não falar coisa que não deve. Tudo que eu falo, todas essas lives que eu falo, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou ver se realmente tem base bíblica, se realmente tem fundamento com a palavra de Deus, para eu não chegar aqui, pregar heresia e pregar besteira. Eu faço um estudo para ver o que se eu vou pregar, eu peço a Deus orientação, eu peço para Deus me orientar, para Deus me iluminar, para Deus me dar discernimento, entendimento, para eu não chegar aqui e pregar besteira. Mas eu sei que o inimigo vai sempre usar pessoas para se levantar, para me confrontar. Então eu já estou preparado para isso. Agora eu tenho que ensinar a vocês o que é julgar uma pessoa, ensinar o que é julgar, o que é advertir e alertar. A Bíblia não faz julgamento. A Bíblia, ela adverte e alerta. Um homem, ele se condena por si mesmo. Nós nos condenamos por si mesmo. Deus não julga ninguém. A Bíblia não julga ninguém. Ela adverte e alerta. E é isso que nós temos que fazer. Advertir. Agora, se um dia vocês verem eu falar que um falso profeta, se ele não for um blasfemo, porque a blasfêmia não tem salvação, não tem perdão. Mas dizer, não tem salvação, que não sei, aí sim eu estou julgando. Mas se ele buscar se arrepender, para que Deus venha ter misericórdia e piedade, ele pode alcançar a salvação. E quando eu prego para um drogado, para um embriagado, eu prego para ele, meu amado, Jesus te ama. E o propósito dele para a tua vida é de te conceder a salvação para a vida eterna. Mas a salvação, ela está condicionada à submissão a Ele, à renúncia, à obediência. Porque todos nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas a graça não é de graça, ela requer um preço. Foi derramado sangue, ela requer renúncia, ela requer comprometimento, ela requer dedicação, ela requer obediência. Ela requer submissão. É isso que eu ensino, é isso que eu passo para as pessoas. Porque esse conhecimento que eu passo para as pessoas não vem de mim, vem de Deus. Eu não sou sábio, eu não tenho discernimento, eu não tenho sabedoria, eu não sou sábio, tudo vem de Deus. Ele que é o dono da obra, Ele que é o dono da palavra, Ele que é o dono de tudo. Eu sou apenas um vaso sendo usado para trazer a mensagem do Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo para vossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Para os inimigos de Deus, o dia do Senhor significa terrível destruição e juízo. Mas para o povo fiel de Deus, significa resgate e recompensa. Para mais detalhes... Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, para finalizar, eu quero trazer, segundo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Vós, irmão, já não estáis... versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, que quer dizer, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não dormir, no grego, quer dizer, gregoreo, significa permanecer acordado e manter a vigilância. O contexto do versículo 4, 9, indica que Paulo não está incentivando os seus leitores para que não durmam em relação ao dia do Senhor, mas que estejam espiritualmente preparados para escapar a esse dia da ira, a ira justificada de Deus, o seu juízo e punição. Se desejarmos escapar à ira de Deus, devemos permanecer espiritualmente despertos e moralmente alertas. Devemos perseverar em fé, amor e na esperança da salvação. Aleluia. Louvado seja Deus.
Uma vez que o povo fiel de Deus será protegido da sua ira, não devemos temer o dia do Senhor, mas ansiosamente esperar dos céus a seu Filho, Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então são bênçãos que Deus tem para nossas vidas. São bênçãos de Deus que Deus tem para nossas vidas. Então, meus amados irmãos, para finalizar, meus queridos irmãos, eu quero deixar essa palavra, como eu sempre deixo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Essa verdade liberta o homem do pecado e da escravidão espiritual. Então Jesus, o Senhor Jesus Cristo é a verdade que liberta o homem da escravidão, que liberta o homem do pecado, que liberta o homem da pornografia, que liberta o homem da masturbação, que liberta o homem do adultério, que liberta o homem do crime, que liberta o homem das drogas, que liberta o homem da embriaguez, que liberta o homem das farras, das curtições. Jesus é essa verdade. Há apenas uma verdade que libertará as pessoas da destruição, do pecado e do poder de Satanás. E Jesus, ele liberta, ele livra o homem da opressão de Satanás, do poder de Satanás. Essa verdade é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Em todas as minhas mensagens, eu vou estar sempre falando de João 8,32. Por que, pregador? Porque o homem perece por falta de conhecimento, de conhecer a verdade. As pessoas se tornam escravas de Satanás por falta de conhecer a verdade. As pessoas se tornam escravos do vício do cigarro. As pessoas se tornam escravos do vício das drogas, da embriaguez, do crime, da prostituição, do adultério. Elas se tornam escravas dessas obras malignas por não conhecer a verdade. Porque a verdade, ela liberta. Então, quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus Cristo, ela liberta. A mulher samaritana, quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela saiu do poço liberta, porque ela conheceu a verdade. E nós precisamos entender, mais do que tudo, que saber quem é Jesus é diferente de conhecer Jesus. Saber quem é Jesus, até uma criança sabe. Se você perguntar quem é Jesus para uma criança, ela vai saber quem é Jesus. Mas ela não conhece Jesus. E na igreja brasileira, está cheio de crentes que sabem quem é Jesus, mas não conhece Jesus. Nicodemos era um religioso, estudador da lei, era um homem aplicado nos ensinamentos da religião, mas ele sabia quem era Jesus. Mas no momento que ele teve um encontro com Jesus às escondidas, ele saiu desse encontro conhecendo quem era Jesus. Nicodemos, ele não estava liberto, porque ele só sabia quem era Jesus, mas não conhecia Jesus. A mulher do poço, ela não sabia, ela ouvia falar, mas ela saiu do poço conhecendo quem era Jesus, ela foi liberta. Porque quando nós conhecemos quem é Jesus, ele liberta. Liberta da ansiedade, liberta do medo, liberta da depressão, liberta das doenças espirituais, liberta do engano. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo é a verdade que cura. Jesus Cristo é a verdade que salva. Jesus Cristo é a verdade que restaura.
Jesus Cristo é a verdade que transforma e traz nova vida. Jesus é a verdade que precisamos para a nossa vida. Jesus é o suficiente para a nossa vida. Nós precisamos conhecer quem é Jesus, ter sede de Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Devemos buscar conhecer quem é Jesus. Porque quando nós buscamos conhecer quem é Jesus, e quando nós conhecemos quem realmente Ele é, nós somos libertos de todo engano, de todo erro. Aleluia! Então busque saber quem é Jesus. Busque para a tua vida saber quem é Jesus. Busque conhecer quem é Jesus. Busque conhecer quem é Jesus. Não só saber, mas busque conhecer. Você tem que buscar conhecer quem é Jesus Cristo. Porque quando nós conhecemos, ele diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. Porque ele diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! É isso que nós precisamos, somente de Jesus. Só Jesus Cristo é o suficiente para nossas vidas. Só Ele tem poder para transformar e mudar a nossa vida e a nossa história. Ele é o Todo-Poderoso, Supremo, único Senhor e Salvador da humanidade. Mas para isso precisamos abrir o nosso coração e permitir que o Senhor Jesus Cristo venha habitar em nós. Venha liderar os nossos passos, venha guiar os nossos passos, venha iluminar a nossa vida com a sua luz divina, com o seu poder supremo. Então busque conhecer quem é Jesus. Busque conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Busque conhecer quem é Jesus, meus amados. Alimente-se da palavra de Deus. Alimentem-se do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho para a vida eterna. Jesus é a porta para a salvação. Jesus é o caminho para a vida eterna. Jesus é a porta para a salvação. O Senhor Jesus Cristo é a nossa direção segura. O Senhor Jesus Cristo é a luz que ilumina nossos passos. Seguir seus ensinamentos nos traz paz, esperança e verdadeira liberdade. Oh, meus amados, alimente-se dessa palavra. Alimente-se dessa palavra. Alimente-se dessa palavra. Aleluia. Eu quero deixar esse versículo. Você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não entregou seu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Guarde esse versículo no teu coração. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Só para a gente finalizar a live de hoje. Guarda no teu coração. Buscai ao Senhor Jesus Cristo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse texto nos adverte a buscar ao Deus eterno enquanto estamos vivos. A misericórdia e o perdão do soberano Deus ainda está disponível para todos os que buscarem a Ele, conforme diz as Escrituras. Saiba, meus amigos, que aqueles que rejeitam e desprezam o convite de salvação para a vida eterna, oferecidos por Deus através do seu sacrifício, através do sacrifício perfeito do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, seguirá depois da morte o juízo. Para aqueles que aceitam o perdão e a misericórdia do Senhor, o caminho é o céu, um lugar de delícia e felicidades, onde está o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo preparou a morada celestial para todos os que creem que Ele é o seu único e suficiente Senhor e Salvador.
A morada celestial é para todos os salvos por ele, para morar junto dele para todo sempre. No céu é onde o Deus Todo-Poderoso habita. Veremos a ele face a face e viveremos a eternidade. A Bíblia afirma, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. João escreveu essa afirmação no capítulo 14, do versículo 12 do seu evangelho. Mas para aqueles que não buscam ao Deus eterno em vida, o destino é o inferno, um lugar de dor, gritos e escuridão, um lugar onde a graça de Deus não te alcançará mais, onde você será separado para todo sempre do Deus eterno. A Bíblia diz em Apocalipse 20:15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas nem tudo está perdido, há uma esperança, essa esperança, aleluia, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que tem poder de transformar a tua vida e mudar a tua história. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem o poder de trazer vida ao que está morto, pois o mal não resiste diante da sua voz. Tenha fé em Jesus Cristo, clame por Ele, Ele conhece a sua dor e sabe dos seus problemas. Quando o Senhor Jesus Cristo chega, é para resolver o que parece impossível e sem saída. Aleluia! Glória a Deus! Fique com essa palavra no teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Ao Senhor Deus eterno seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Que vivemos uma vida para adorar a Deus. Que vivemos uma vida para honrar a Deus. Que vivemos uma vida para amar a Deus. Que vivemos uma vida para bendizer o seu santo nome. Adorem ao Senhor Jesus Cristo. Louve ao Senhor Jesus Cristo. Honrem ao Senhor Jesus Cristo. Amem ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fique com essa palavra no teu coração. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, aqui estou nesta live, Senhor. Levando e compartilhando a tua palavra para as pessoas. Soberano Deus, eu não conheço o coração dessas pessoas, mas o Senhor, como é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor conhece, pois somente o Senhor tem esse poder para saber o que se passa no coração de cada ser humano. Soberano Deus, que o Senhor conceda o desejo do coração dessas pessoas, conforme o vosso propósito, conforme a vossa vontade. Soberano Deus, eu peço e clamo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha libertar, restaurar, curar, salvar, arrancar, tirar essas pessoas das garras do inimigo, liberte essas pessoas, desfaz as obras do inimigo na vida dessas pessoas, coloque essas pessoas em vossa presença, assim como o Senhor fizeste comigo. Tenha misericórdia, tenha piedade, tenha bondade, tenha benignidade de cada uma dessas pessoas, que o Senhor venha abençoá-las conforme a vossa vontade, conforme o vosso propósito. Eu peço e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, o qual o Senhor enviou a este mundo para nos libertar do pecado. Amém. Louvado seja o vosso eterno nome, Senhor, hoje para toda a eternidade. Bendito seja o teu nome, ó Deus Pai amado. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado.